Fala aí, carismáticos! Sejam bem-vindos a mais um Carisma Podcast! Aleluia! E nós estamos aqui hoje para falar sobre história, mas não uma história qualquer, mas sim a história da igreja. E se você quer saber mais, fica aí conectado conosco, deixa o seu like, seu comentário, já compartilha e conecte com a gente depois da vinheta. Rola aí! Então voltamos aqui, estamos no nosso Carisma Podcast, nós estamos aqui para tratar de um assunto, história, a história da igreja. Mas antes de nós darmos a início, né? Aí eu quero pedir aí novamente para você deixar os seus comentários, deixar o seu like, curtir, seguir aí nosso canal no YouTube, né? Para que o algoritmo ele entenda que é relevante. Então compartilha com outras pessoas, curte, comenta, se inscreve, né? Convida outras pessoas para assistir com você, né? Para outras pessoas serem abençoadas também. Não podemos deixar de agradecer também aqui a Soul Produções, que é o lugar onde nós estamos gravando esse lugar, essa equipe maravilhosa que tem nos dado suporte todo esse tempo, em nome de Jesus. Então vamos dar início aqui. Nós estamos aqui hoje à mesa com duas pessoas. Temos um aluno convidado, vai se apresentar para nós aqui. Nós temos um dos professores da nossa matéria História da Igreja. Esse aqui, vamos ver se vocês conhecem, Pastor Anderson da Silveira. Será que ele precisa de apresentação, pastor? Eu posso me apresentar. Eu sou o Anderson, muito prazer. Né? Porque, cara, é só olhar aí os outros 30 e poucos episódios que estão pra trás, aí você vai me conhecer, não tem erro. Só troquei de lado na mesa hoje, né? Trocou de lado na mesa. E nós estamos aqui, então, também com um aluno convidado para esse podcast. Otávio, pode se apresentar para nós aí, mano? É isso aí, pessoal. Eu agradeço já pela oportunidade, tá, pessoal? Meu nome é Otávio, sou um aluno formado do Carisma Porto Alegre. Vai ser um bate-papo excelente, pessoal. Bênção de Deus, bênção de Deus. Esse é um dos caras que casou no seminário, né? Uhum. Ah, o seminário é benção, hein? Seminário é benção. Beijo, amor. Sandy, amor da minha vida. Mas não foi o único, né? Não? Não foi o único. Foi o precursor. É verdade. Tem um primogênito entre muitos. Então, se você tá no seminário aí, sabe, né? Permanece firme até o final, não desiste, não. A benção vem, velho. Depois no final, o Otávio vai orar pelos solteiros. Unção. Bênção de Deus. Então, meu pastor, é um assunto tão maravilhoso, assim, que quando eu tive essa aula no Carisma, assim, ela dá aquela sacudida na gente, né? Do tipo, olha o que a igreja fez. É verdade. Né? Acho que muitos cristãos hoje eles deveriam de estudar um pouco a história da igreja. Eu quero começar hoje fazendo uma pergunta já. Antes da gente entrar nos pormenores, panorama, porque a história é muito grande. Então a gente não tem como entrar todos esses anos de história, né? Então a gente vai ter que... São 2000 anos de praticamente tem da história como. da igreja. A gente vai ter que dar um foco. Vamos dar um foco ali no início, como a igreja começou, como é que foi todo esse processo ali. Claro. Mas antes eu queria saber, assim, qual foi o impacto que a tua vida teve, assim, quando tu começou a estudar essa matéria para lecionar ela? Cara, eu gosto muito, né, como eu sempre digo nos seminários, das matérias técnicas e históricas, né? Então, eu gosto de usar a história para trazer inspiração para nossa vida e dessa mesma forma isso acontece comigo. Eu acho que estudar a história da igreja mudou a minha concepção em relação a algumas coisas, principalmente no âmbito da disposição em doar a minha vida pelo evangelho, pela causa, pela igreja, amar a igreja. Porque tu disse que a igreja fez muita coisa, aconteceu muita coisa. A igreja fez muita coisa boa e muita coisa ruim, né? Tem um período negro da história da igreja, muito difícil de estudar, assim, cara, tu sente... Enfim, mas ver a fundamentação da igreja, os primeiros anos ali, os primeiros 3, 4 séculos da igreja, a igreja está sendo fundamentada com sangue. Cara, os nossos irmãos estão dando a vida pelo evangelho, né? Estão dando a vida por aquilo que eles realmente acreditam. Tem uma frase
no filme, né, do apóstolo Paulo. Cara, um filme extraordinário, inspirador, maravilhoso. E ele diz assim, homens não dão a vida por aquilo que não acreditam. Forte. E aí, cara, essa frase, assim, e o estudo da história da igreja me impactou nesse sentido. Eu amo a igreja, eu sou apaixonado, principalmente nesse contexto de igreja local, né? A gente sai, a gente ministra fora, a gente dá aula fora, mas a vida de igreja local, né? Estudando teologia para poder aplicar na igreja local, e aí abre um parênteses, eu amo muito alguns homens, alguns, por exemplo, alguns teólogos brasileiros, assim, homens que estão fazendo teologia, mas têm conhecimento de causa a respeito do chão da igreja, de verdade, são pastores que convivem com a realidade das pessoas. Não é o cara que faz a teologia do sofrimento alheio, né? Que nem os amigos de Jó, né? Os amigos de Jó estão teologando sobre o sofrimento do irmão, aí, né? Deixa eu te pegar como exemplo aqui. Né? Tal. Não, cara... Não, são pastores que estão ali, estão atendendo as pessoas, estão lidando com as causas reais, com morte, com perda, com problema, com desemprego, com isso, e estão fazendo teologia mesmo assim. E eu fico muito apaixonado por isso. Então, eu amo a igreja local. E aí, eu me deparei em algum ponto, assim, cara, eu estou disposto a ser um mártir pela igreja, pela causa, pelo evangelho, né? Se eu chegar nesse ponto, eu teria a coragem de dar a minha vida, se eu chegar diante de uma situação assim, cara, nega Cristo ou morre, eu vou poder responder de bate-pronto e seguida eu oro por isso, Senhor, me dá coragem, me dá graça, me dá ousadia, se um dia necessário for morrer pelo evangelho, que eu tenha essa ousadia, que eu não negue, que eu não volte atrás. Então, a matéria principalmente me abriu os olhos para isso, sabe? De estar disposto a dar a minha vida por Cristo. Não só naquilo que a gente prega normalmente no século XXI, de dar a vida, de dispor do nosso tempo e tarará. Cara, a vida mesmo. De chegar lá como os caras chegavam diante de uma espada e dizer assim, cara, se negar Cristo, morre. Tá bom, pode descer para aí que eu tô tranquilo. Então, isso me fez refletir acontece sobre em alguns isso. lugares onde os cristãos são perseguidos, né? Tipo, nossa, é forte porque conforme tu foi falando isso daí, a gente vai lembrando de alguns vídeos que às vezes circulavam na internet de cristão tendo que negar e eles ainda, no nosso tempo de hoje, morrendo cantando, adorando a Deus. Pior. Né? Eu dei um exemplo no começo da matéria sobre um país, o país de Honduras, né? Assim, informação forte. É um país que tá na lista dos maiores, do país com o maior percentual de cristãos do mundo, tá? Então, até as informações variam entre 90% e 98% de cristãos. Mas que seja o número mais baixo aqui, que é 90%. De 90% a 98%. Cara, a maioria da população é cristã, se considera cristã. E mesmo assim, o país é um dos países mais violentos do mundo. Alguma coisa não bate. Não tá né? batendo. Não tá certo, né? Tá batendo. Como isso? Né? É entender assim, cara, eu tô vivendo o evangelho da forma correta. Eu tô disposto a viver o evangelho na sua plenitude de forma correta, expressando Cristo. Essas coisas que me pegaram durante a matéria, sabe? Não é só dizer que é crente. Não é só dizer, sou cristão. Não, cara, a tua vida, né? Crente até já passou, né? Porque a gente já descobriu que até o diabo é crente, então já foi. Então, tipo, tu vê, eu percebo isso, que os cristãos, né, da história, né, eles foram de fato. O que a gente lê sobre eles são mais do que história, é exemplo. Exemplo de atitude, de entrega, né? Eu acredito que é isso que... Sobretudo, coragem. Quando a gente vê ali o primeiro século ali também para o segundo, tem muitos relatos. Tem uma irmã chamada, acho que é Felicidade. Ela tem um testemunho na história dela ter 7 filhos. E o império veio, você tem que negar Cristo. Você tem que negar o nome de Cristo. Você não pode reconhecer, você tem que reconhecer o imperador como seu senhor. E ela, não, então vamos matar os seus filhos.
e começaram a matar um por um. E ela tinha que olhar eles torturando e matando seus filhos. E ela, além de encorajá-los, né? Ó, permaneçam. Cara, a recompensa, a herança é Cristo, não neguem. E mataram todos os filhos, torturaram ela e não conseguiram. Só decapitando. Esse era o testemunho da igreja primitiva. Eles não tinham medo. Parece que hoje em dia os cristãos, quando se deparam com alguma dificuldade, nem precisa ser uma perseguição. Não. Às vezes... Muito mais, coisa muito mais simples, né? Coisas muito mais simples. Eu trazei a luz, Deus não tá comigo, não me deu dinheiro pra pagar a luz. Exato. Pá, o carro passou aqui e jogou água em mim. Oh, meu Deus. Deus não tá comigo, Isso precisa ser resgatado também pela gente, essa coragem, ter intrepidez. Eu até abri aqui, quando o senhor comentou, em Atos 4, fala da oração dos cristãos, e na oração deles eles colocam, a partir do 29, agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos a proclamarem a tua palavra com toda intrepidez. Estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Aleluia. Aí a gente vê como a igreja antiga se movia, né? Não, é interessante hoje a igreja, ela é cheia do Espírito, a galera acha que é pra rodear, sapatear, sair no aviãozinho. Não, tô cheio de Espírito. Tudo bem que faça isso, né? Não tem problema, mas... Depois, quando sair, bicho. Né? É isso aí. Então, e a gente vê no decorrer de tudo isso daí, a gente vê também Deus se movendo, né? Construindo a história através deles, né? E o senhor fala alguma coisa na sua aula sobre que Deus é o Senhor da história. Pode falar um pouquinho acerca disso? Então, como, Senhor é Deus? Como é que nós vemos esse movimento de Deus na história? Tem 2 versículos, Gálatas e Efésios. Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5, se eu não me engano. Fala sobre a plenitude dos tempos, né? Que Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos, e Efésios vai trazer a mesma palavra, falando sobre isso, num contexto e numa ideia de que existia toda uma preparação do tempo, de fato, para que chegasse a esse ponto culminante onde Jesus podia ser revelado. Era necessário que tudo tivesse pronto e preparado. Assim como nós vivemos hoje um contexto de preparação para a volta de Jesus. É a mesma coisa, Deus está preparando a história para um dia o seu filho voltar. Esse Deus é Senhor da história, né? Tem a visão de Daniel capítulo 7, fala sobre os reinos. Então Daniel está falando ali sobre 4 visões que ele tem, 4 animais. Então ele fala sobre o Império Babilônico, fala sobre o Império Medo-Persa, depois fala sobre o Império Grego, né, de Alexandre o Grande, e depois ele fala sobre o Império Romano. Esses 4 animais vão traduzir, ou vão ilustrar, melhor dizendo, o levantar e o cair de reinos ao longo da história para que aquilo tudo tivesse preparado. Então, dando alguns exemplos, né? A gente vê, por exemplo, o Império Medo-Persa, que é o rei Ciro. O rei Ciro foi o libertador de Israel, quem assinou o decreto da libertação do povo de Israel do exílio, que estava preso por Babilônia. Isaías profetiza sobre Ciro muito antes de Ciro existir. Isaías diz que Ciro é o libertador dele. Deus falando, Ciro, o meu libertador. Então, cara, ele está profetizando sobre a história, está falando sobre alguém que se levantaria como libertador do povo de Israel muito antes desse cara existir. Então, Deus sabe o que está falando, sabe o que está trabalhando. Ele está trabalhando a história. O plano de Deus é muito maior. A gente tem um grande problema no século XXI, eu me empolgo aqui, tá? Porque, cara, a galera... Não, se empolga. Eu vou me empolgar. Porque a gente, cristão no século XXI, cara, transformou o evangelho em um evangelho antropocêntrico, né? Onde o homem está no centro do evangelho. É a minha história.
Cara, não, porque Deus vai fazer comigo, Deus vai fazer não sei o quê. Não, Deus, cara, a gente não é o tchutchuco de Jeová. Não é o queridinho, não. Cara, você é extremamente importante para o Senhor. O Senhor morreu por você, isso é um fato, né? Morreu para te dar libertação. Tem momentos que Deus para a sua caminhada para nos atender. A gente tem exemplos disso, né? Um exemplo muito clássico é a caminhada dele para ir curar a filha de Jairo. No meio do caminho ele para atender a mulher do fluxo de sangue. Então, tem episódios na história em que Deus interrompe uma caminhada para nos atender. E, cara, isso sim, nós somos importantes. Mas existe um plano muito maior do que eu. O plano de Deus é muito maior do que eu como indivíduo. Assim, tipo, eu estou ali, mas não tem a ver com participante. Talvez seja difícil para você que está em casa ouvir uma coisa dessa, mas Deus tem um plano maior e você precisa você precisa se inserir dentro desse plano. Entenda que Jesus não vem me buscar, ele vem buscar a igreja. Ele está preparando uma noiva e eu preciso fazer parte dessa noiva, que é a igreja. Então é maior. Então Deus está trabalhando a história. Vem lá o Medo-Persa, o Ciro, aí depois vem Alexandre o Grande. Império Grego foi extremamente importante para inúmeras padronizações, né? Entre várias contribuições, eu vou tacar uma só. A língua, né? O grego era uma das línguas mais conhecidas no mundo antigo. O grego está para o mundo antigo como o inglês está para nós hoje. Então, é uma língua praticamente universal, como requisito, importância. Então, ele padronizando, ele trazendo essa padronização de língua, trazendo esse conceito que a gente estudou lá em história, lá, que é o helenismo, né? Essa imposição de cultura, tarará. Nós temos o Antigo Testamento sendo traduzido para o grego, né? O grego koiné. Poxa, aquela primeira tradução que a gente chama de Septuaginta. Então, essa tradução já dá acesso para muito mais gente conseguir ler o Antigo Testamento do que antes, porque o Antigo Testamento está em hebraico. Sim. Hebraico e aramaico, né? Então, o que seria mais fácil? Né? Se a Bíblia tivesse sido, se o Antigo Testamento tivesse na nossa mão hoje ainda rudimentar como era. David, eu vou te entregar aqui o Antigo Testamento, lê aqui. E o Antigo Testamento está em coreano. Pessoas vão ler o Antigo Testamento em coreano? Sim. Com certeza. Mas o número de pessoas que poderia ter acesso ao Antigo Testamento em inglês, se eu pegasse esse Antigo Testamento em coreano e traduzisse para inglês, ia ser infinitamente maior. Né? Então é uma das contribuições. Então Deus está trabalhando a história. Aí a gente vem o Novo Testamento escrito como? Em grego koiné. Cara, e aí muita gente tem acesso. E aí a gente tem inúmeras ilustrações, né? A gente tem, por exemplo, não é bem a matéria, a gente entraria uma matéria de bibliologia aqui, mas não é essa a ideia. Mas o Novo Testamento escrito em grego e Deus preservando o caráter de quem está escrevendo. Porque a gente vê os escritos eruditos de Paulo e vê também quando João está escrevendo o Apocalipse, lá no original, tem erros ortográficos. Porque João era iletrado. E isso não tira a inspiração do que Deus está fazendo. Através disso, muita gente tem acesso. É um grego popular, é um grego de fácil leitura. As pessoas têm acesso a esses escritos, conseguem ler isso. Aí vem o Império Romano. O Império Romano começa a trabalhar, entre outras coisas, a política. E a política começa a dar estabilidade, né, para o mundo. Querendo ou não, né, a política traz essa estabilidade. Talvez você não goste de falar de política, você não queira falar de política, mas a política traz estabilidade. Um governo instável desestabiliza as pessoas, o país e tudo mais. A Roma consegue trazer esse equilíbrio, né? Consegue estabilizar, né, dentro do possível no mundo antigo, cheio de guerra, violência, conquista, tarará. Começa uma contribuição que pode ser besteira, que pode parecer simples, mas o simples fato deles deles pavimentarem ruas, isso dá acesso às pessoas a diversos lugares. Cara, imagina hoje você vai sair do lugar onde você está e vai para outra cidade, por um caminho no meio do mato. É muito mais difícil do que pegar a rua tal, a estrada tal. Então eles começam a movimentar. Isso começa a movimentar o mundo.
E isso tudo vai preparando a história, cara. Olha, meu Deus do céu, cara. Isso vai preparando a história para a chegada da plenitude dos tempos onde Jesus Cristo é revelado. Jesus não vem antes, não vem depois, ele vem na hora certa, em como se chegasse no ápice, culminou a história. Cara, Deus trabalhou tudo para chegar até aqui. Aí disse, bom, agora eu vou escolher aquela mulher simples, chamada Maria, vou envolver ela com o poder do Espírito Santo e ela vai conceber um filho meu. A gente pode dizer que talvez para a gente conseguir notar tudo isso, né? Esse movimento todo, porque a história ainda continua sendo escrita. Podemos dizer isso, fato, né? Uhum. Então, para a gente notar todo esse movimento, a gente teria que ter uma cosmovisão de um mundo diferente, né? Já vamos trocar o tema, vamos pra cosmovisão. Sim, porque pra gente poder notar tudo e tal. Hoje a gente tem um livro que tá ali tudo escrito pra nós, nos contando detalhes que a gente consegue montar o quebra-cabeça. Tem um livro daqueles que escreveram lá há 2000 anos atrás, lá depois da igreja, né, no primeiro século, segundo século. Tá? Nós temos esses livros... Hoje compilados, né? Compilados. Tá, mas... E a gente conseguir notar esse movimento de Deus nos dias de hoje. Eu acho que Deus continua escrevendo. É muito importante, né? O termo que o David usou, eu espero que em breve nós tenhamos um podcast aqui falando sobre cosmovisão. Porque, cara, a cosmovisão simplificando o termo e tudo que a cosmovisão carrega, é o óculos pelo qual você enxerga as coisas, né? Uma ilustração simples é você vai no cinema assistir um filme 3D. Quando você entra no cinema é uma tela borrada, entende? Você precisa pôr um óculos para que aquela imagem faça sentido para você. Então é mais ou menos assim, a cosmovisão é o óculos pelo qual você enxerga o mundo, né? E a gente precisa aprender sobre cosmovisão cristã e entender que Deus está sendo Senhor em todas as coisas e ele não está usando só a igreja, cara. Ele tá usando homens ímpios para construir a história do jeito que ele quer. Aleluia. Ele tá usando o cara que o cara que às vezes eu não imagino para fazer isso. Alexandre o Grande não era crente. O reinado de Roma, ele se torna a igreja cristã muito tempo depois. E aí piora o troço, porque daí a igreja vira imperial, né? Da igreja começa domínio, da igreja começa a ter exército. Aí, cara, aí a bagunça tá feita. Outra história. Mas Deus está usando tudo isso para chegar onde Ele quer na história. E a gente só consegue enxergar isso se a gente tiver com o óculos certo. Se a gente não tiver com o óculos certo, a gente coloca de novo, né? O homem como centro do evangelho. E não é verdade, cara. O centro do evangelho é Jesus fazendo a obra de Deus. Isso é o centro do evangelho. O evangelho é cristocêntrico. E até o Novo Testamento inteiro é importante, né? Porque às vezes a gente admira tanto Paulo que a gente transforma o Novo Testamento em paulocêntrico, né? Porque, cara, o cara era... Não, mesmo os escritos de Paulo são cristocêntricos. Isso é importante, né? Olhar, como diz um amigo pregador aí, o centro de Deus é Jesus. E o centro de Jesus é fazer a vontade de Deus. Ele, uma ilustração muito bem usada pelo meu amigo pastor Léo da Lagoinha Vacaria, disse assim que Jesus tinha uma dieta muito específica ao longo da sua vida. Diz que a minha comida era fazer a vontade do Pai. É uma dieta. Então Deus está trabalhando. Preciso botar o óculos certo para enxergar algumas coisas. Senão não enxergo. Ah, forte. Muito bom. E principalmente porque isso que a gente está falando aqui de império grego e ascensão do Império Romano, né? Tá naquela página em branco que a gente tem entre o Antigo e o Novo Testamento. Essas histórias estão permeando os 400 anos do período intertestamentário, que está entre o último livro do Antigo Testamento e o nascimento de Jesus. Está ali no meio. Isso é informação histórica, não é informação bíblica. É extra-bíblica, está na história. Aí tu começa a olhar para a história a partir do óculos da cosmovisão cristã. Aí tu assim, entendi, mano. Entendi. Então, é extremamente importante. E aí a gente consegue achar um sentido para eclésia? Agora. Aí Jesus... Agora, com essa pergunta, Jesus. A gente vai acabar com o podcast, que eu vou levar 40 minutos para falar de eclésia. Eu vou tentar resumir a história da eclésia aqui.
eclésia, né, para você que está nos assistindo, é o termo grego utilizado, que é utilizado no Novo Testamento para a igreja, né? Só que o termo eclésia não significa exatamente igreja. E é um dos termos mais utilizados por uma nova categoria que existe de cristãos hoje em dia, que é os cristãos desigrejados. Aqueles que não querem frequentar a igreja, que não... E aí eles pegam a palavra eclésia e definem ela de forma simplista, dizendo que eclésia significa chamados para fora. E isso é um problema quando eu defino de forma simplista, porque até se eu pegar o prefixo da palavra eclésia, o ek e o kalel, e juntar eles, até pode fazer sentido eu dizer que eu sou chamado para fora a partir da ordem do evangelismo, né? Existe uma ordem que todos nós temos que evangelizar e tal. Só que quando eu olho o termo eclésia era utilizado de forma comum no mundo antigo, principalmente pelos gregos, e a eclésia era uma reunião de pessoas, de cidadãos gregos, que se juntavam para discutir algum determinado assunto. Filosofia, religião, política. Então eles se juntavam e discutiam. E aí, aqui que é o ponto-chave, por quê? Só quem podia participar da eclésia eram os cidadãos gregos. Eles iam discutir a respeito da polis, da cidade, né? Do conceito de cidade e tal. Então, o David tá aqui na rodinha, mas o David não é grego, o David não tem voz ativa. Dá licença, sai daqui. Ou seja, tinha alguns requisitos mínimos para que você pudesse participar da eclésia. Então, quando eu olho para esse sentido de eclésia, a eclésia está muito mais chamados entre um povo, aqueles escolhidos estão sendo chamados para alguma coisa, do que simplesmente dizer que os caras são chamados para fora. Né? Eles estão ali reunidos. Qual é o requisito? Ser cidadão grego. Aí, no Novo Testamento, toda vez que a palavra eclésia, ela foi traduzida para igreja. E ela continua usando esse termo. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 19 e versículo 35, vão usar a palavra eclésia. E o contexto de Paulo, ele está falando sobre os dons espirituais, e ele está dizendo que existe uma reunião de pessoas em um determinado lugar para edificação. Aleluia. Então, a eclésia está sendo usada não para chamar para fora, mas para chamar para dentro, para instruir. E a partir dessa instrução, existe uma ordem. Sim, eu preciso sair. Até porque quando o Espírito Santo enche a igreja de poder em Atos 2, é para quê? Para ser testemunha. Sim. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, né? Uhum. Então, se ele está enchendo para sair, mas é por causa da ordem do evangelismo, não por causa da palavra eclésia. Aí a galera usa mais um monte de coisa. Eu fui chamado para fora do pecado. Não, você não foi chamado para fora do pecado. Como assim, pastor? Nosso querido pastor David vai fazer um podcast aqui, vai dar aula de realidades da nova criação. No nome de Jesus. Oh, glória. Bicho, ele vai ensinar sobre nova natureza. Você não foi chamado para fora do pecado, você foi chamado para morrer para o pecado. Romanos capítulo 6 e 7, se você ler, você vai ver isso. Mano, não é para sair do pecado, é para morrer. E quando você morre, você nasce como uma nova criatura e você é refeito. Existe uma nova natureza em você. Não sai. Não é sair, é morrer. Então, eu preciso sair, eu preciso ir para fora? Sim, sem dúvida nenhuma, meu irmão. Meu querido evangelista. Você precisa continuar indo pra rua ganhar gente para Jesus. Mas antes? Mas você foi chamado para a eclésia, para essa reunião de santos para ser instruído. Eu, particularmente, pastor David e Otávio, eu tenho uma dificuldade séria que eu carrego comigo. Eu entendo que é uma dificuldade minha. Mas eu tenho dificuldade de acreditar em ministério de pessoas que não têm vida de igreja local. Meu, quem é o teu pastor? Não tem pastor. Eu tô por aí evangelizando, taraná. Cara, se você pegar a essência desse cara e começar a discipular ele, você vai ver que o problema dele não é com a igreja. O problema dele é com a autoridade. Ele não consegue submeter a autoridade, ele não consegue respeitar pessoas, ele não consegue respeitar a opinião, porque não é fácil ser parte da igreja.
Bicho, tem um monte de opinião diferente, um monte de coisa diferente. Cara, tem tudo pra dar errado. Tem ex-traficante, ex-mentiroso, ex-ladrão, ex-prostituta, ex-não sei o quê. Só que não presta. Por que dá certo? Por causa da ação do Espírito Santo. Né? Então, os caras são chamados pra fora numa ordem de evangelismo. Não que a igreja não pode se reunir. Muito pelo contrário. Se Deus fez uma assembleia dos santos, como é que vai ter uma assembleia de uma pessoa só? Isso. Não faz sentido. Sim. Né? E tem um texto que eu gosto muito pra gente falar um pouco sobre... Só pra acrescentar um... Eu falo, hein? João 17. Cara, eu sou apaixonado. Digo assim, ó, aquele que diz que não precisa da igreja, que não precisa estar em comunhão, que não precisa estar ali fazer parte de uma congregação, é porque não conhece a vontade de Jesus, né? Não. Porque em João 17, na oração sacerdotal dele, ele expressa a vontade dele ali, e ele fala 3 vezes para que nós venhamos ser um. E numa dessas vezes, 3 ou 4 vezes, se me recordo, ele fala, para que vocês sejam um, para que sejam um. Mas numa dessas vezes, ele diz para que vocês sejam um, porque são aperfeiçoados na unidade. Quer dizer que se eu não faço parte da congregação, da igreja, da eclésia ali, eu posso chegar sozinho em um nível, mas eu não vou passar daquilo ali. Não. Porque quem vai me desafiar a ser aperfeiçoado, a alcançar um nível maior, é justamente o eu estar ali dentro da congregação. Quem vai me desafiar a lidar com a autoridade é justamente eu me submeter à autoridade. Sim. Né? O meu pastor ali tá ali me corrigindo se vê errado. Então, eu querer viver longe da igreja porque eu não conheço a vontade de Jesus. Eu nunca li João 17, então nunca meditei João 17. Né? Tem até uma pergunta. Tem uma pergunta interessante aqui. Só para complementar, Provérbios 27 e 17. Né? Se eu digo que eu permaneço sozinho, como tu disse, eu chego até tal ponto. Verdade. Por quê? Existe uma instrução de sabedoria, né? Provérbios traz essas instruções de sabedoria, Provérbios 27 e 17, diz que o ferro afia o ferro, e o homem ao seu companheiro. Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Cara, tem uma predisposição sobre a comunhão dos santos desde o Antigo Testamento. A sinagoga do povo judeu, a gente não usa mais o termo sinagoga, porque a sinagoga é um centro de encontro religioso judaico. Mas, cara, por que Deus iria mudar tão radicalmente aquilo que ele vem fazendo sempre? Sim. Se existe uma instrução para comunhão em Provérbios. Se em Salmos, eu tô vendo um salmo específico falando sobre comunhão. Gente, tem alguns tipos de bênçãos que não vêm de outro lugar senão da comunhão. Não, tá ali, Salmo 133. É como o óleo precioso, o óleo da unção. É o óleo que capacita. A unção que vem através da comunhão te capacita para algumas coisas. O teu companheiro te afia. E a sinagoga juntava os irmãos para aprender. Os princípios permanecem. Deus não alterou esses princípios, principalmente o princípio de comunhão. Está sendo repetido por várias vezes no Novo Testamento. A igreja está fundamentada na revelação de Cristo como Filho de Deus e na doutrina dos apóstolos. Quantas vezes os apóstolos falam sobre a reunião dos santos, sobre a comunhão dos santos, sobre a edificação da igreja? Cara, como é que eu vou edificar a igreja se eu não reunir a igreja? O problema é quando a igreja fica só reunindo, né? Aí não tem salvação, não tem acréscimo. Isso é um problema. Sim. Mas tem que ter reunião. Mas não desenvolve, aí tem um problema. Então você tá aí, ó, do outro lado dessa tela, seja lá, se você tá ouvindo pelas redes sociais, pode ser Spotify, Deezer, e, enfim, YouTube. Você tá ouvindo e você se encontra, de repente, longe da igreja, e você tinha esse pensamento, corrige esse pensamento agora, meu amado, minha amada irmã. Corrige, porque não é de Deus. Você precisa da igreja. Você precisa ser cuidado da igreja. Você precisa ser alinhado, teu coração alinhado. Então, volta para a igreja. Volta para a igreja, tá bom? Vou deixar aí ao vivo, depois pode botar aqui na descrição. Vou deixar um telefone para você. É bom deixar o telefone público, né? Consolidador. Se você precisar de ajuda, irmão, para voltar para a igreja, você vai digitar um telefone aí, ó. 519-8421-8481.
Tá aqui, no YouTube, para milhões e milhões de pessoas. Espera, que vai vir. É o telefone do pastor dele, você pode chamar ele aí. Chama eu e liga aí. E Liga ele aí. vai te ajudar a voltar para Jesus, cara. Volta. Pode mandar mensagem, pode ligar, eu tô precisando. Estamos aí. Tamo aí pra te ajudar. Tá bueno? Tá bom? Então, amados e queridos ouvintes, tá muito bom esse nosso bate-papo aí, né? Tá maravilhoso, né? Antes da nossa fazer essa pergunta aí, quero dizer pra você que tá nos ouvindo, nos vendo, nos assistindo aí, deixe seu comentário. Curte. Se inscreve no canal. Compartilha com outras pessoas para que outras pessoas sejam tocadas, abençoadas. Você conhece uma pessoa que talvez ela esteja fora da igreja, esteja meio, né, magoada, triste, desanimada, alguma coisa feriu ela. Não tem problema não, manda para ela. Talvez ela vá pegar o meu número aí no meio, estiver ouvindo, e a gente responde e ajuda ela aí a se aplumar, em nome de Jesus. Se aplumar. Eu ia compartilhar algo aqui. Vai lá, meu mano. Profundo. Então, pastor, e professor Anderson, nós temos algumas perguntas de alunos nossos e uma pergunta que cabe muito bem naquilo que o senhor estava falando. Vou estar repetindo para o senhor. E o nosso aluno, ele diz o seguinte: como ser chamado para fora sem interferir no congregar, sem interferir na comunhão dos santos? Eu gostaria de um conselho para aqueles que têm esse chamado para fora, mas precisam entender o pastoreio, a submissão e a liderança da igreja local. Vamos lá. História da igreja, né? A gente vê ao longo, vou associar a pergunta à matéria, né? Sim. Muitas pessoas são chamadas para esse trabalho apostólico, né? Principalmente o trabalho apostólico, em que te mantém um tempo em um determinado lugar, faz uma fundamentação e vai embora. Outros evangelistas e assim por diante, né? O episódio de dons ministeriais está fantástico, você pode procurar aqui, vai ter uma ilustração melhor. O primeiro cuidado que essa pessoa tem que ter, né, é chamado para fora. Como é que ele quer dizer assim, chamado para fora, né? Um cuidado ao longo da história da igreja que a gente precisa ter, e aí eu tô falando de igreja mais recente, né? Século 20, 21, é que tem gente que tenta estabelecer o seu ministério a qualquer custo. E a gente tem que ter um cuidado, porque o mesmo Deus que chama, se ele é poderoso o suficiente para chamar, ele é poderoso o suficiente para estabelecer. Se ele é poderoso o suficiente para estabelecer, não é pastor que vai determinar ou não que eu consiga exercer meu chamado. Meu pastor local não me deixa exercer o meu chamado, não me deixa ser quem eu sou. Eu disse, meu irmão, ou Deus é poderoso o suficiente ou não. Pastor, mas o meu pastor não deixa eu exercer o chamado. Por quê? Eu já conversei com muita gente que me fez essa pergunta e, de novo, quando você entra a fundo na vida da pessoa, a pessoa está com problema de autoridade, ela é arrogante com o pastor, ela é desrespeitosa, ela não tem conhecimento bíblico suficiente, ela está com a vida toda errada, toda atravessada, e o pastor está dizendo assim, cara, eu não estou dizendo que tu não pode, eu estou dizendo que não é a hora. Como é que eu nunca vi Deus não conseguir estabelecer o chamado de alguém. Nunca vi. O irmão tá dizendo que como é que eu faço? Cara, se submeta à igreja local. Tenha a vida de igreja local e a igreja local vai te projetar para. Talvez você vai chegar num determinado tempo que você vai entender que o local geográfico em que você está, a igreja em que você está, não está contribuindo e Deus precisa te levar para outro lugar para te estabelecer, através de uma direção dele, né? Mas é confiar em Deus, que é poderoso para o estabelecimento do seu chamado, e entender por que as pessoas não deixam você exercer seu chamado. Normalmente, cara, aí assim, eu não conheço o irmão que fez a pergunta, não sei quem é. Normalmente, quando você olha para a vida do cara, o cara tem um monte de coisa para consertar na vida dele. Aí o que ele quer que eu faça? Ele quer que eu mande ele pra outra igreja pregar. Mas ele tá com a vida toda atravessada, bicho. Ele tá com a vida toda errada. Não, mano. Vamos consertar a tua vida.
Vamos arrumar o teu coração, vamos arrumar a tua conduta pessoal, vamos arrumar esse monte de coisa aqui que Deus vai te estabelecer. Fica tranquilo. O problema é que elas querem passar por cima disso tudo em nome de um pseudo chamado. Meu irmão, Moisés foi levado, quando ele tentou exercer o chamado pela força do braço dele, ele matou os caras. Ele viu, a injustiça já estava no coração dele, estava clamando por justiça. Só que ele foi lá e meteu as mãos no cara e arrebentou, matou o cara. O que ele fez? Ele teve que fugir para um tempo e ficou 40 anos sendo preparado em Midian para Deus chamar ele de volta. Deus estabeleceu o chamado dele. Cuidado com esse negócio de que a igreja não deixa, o meu pastor não deixa. Cara, se realmente você entende que a sua vida está alinhada e o local geográfico onde você está não está contribuindo para isso, olha, o Senhor peça uma direção e vá para outra igreja. Simples assim. Mas até lá, irmão, acho que tem bastante coisa para consertar na nossa vida através disso. Aleluia. Temos mais aí, Otávio? Mais alunos mandaram mais perguntas aí pro nosso professor? Ó, pessoal, tem que mandar perguntas aqui pra gente pegar um pouco do conhecimento do nosso pastor. Isso aí. Ó, aproveitando essa oportunidade aí, pessoal, você que tá ouvindo o nosso podcast aí, deixa aí nos comentários que tipo de assunto você gostaria que a gente trouxesse para tratar aqui no Carisma Podcast. Diz aí, que tipo de assunto bíblico, né, que você entende que seja edificante ou que você gostaria de saber a respeito da igreja, a respeito da fé, a respeito de Jesus, né, a respeito de Bíblia, que você gostaria que nós viéssemos a tratar. Coloca nos comentários, a gente vai ler e vamos bolar um material aí, um conteúdo legal para você. Vai lá, meu mano. Então, mais uma perguntinha para o nosso professor. Bora. Tem que aproveitar, né? Nosso pastor internacional. Quando esse episódio for ao ar, eu devo estar falando em espanhol solamente. Será que no próximo podcast já vai... Todos na mesa estão tendo que falar espanhol? Por supuesto que sí. Vamos, nosotros hablamos... Vai levar o nível. Nosotros podíamos gravar um episódio em espanhol. Eu não vou passar essa vergonha. Vou deixar com o coordenador do cara. Eita! Ué. Essa responsa muito bom, muito bom. Vamos tentar. Então, mais uma pergunta para o nosso professor. Considerando que a igreja é o corpo de Cristo, qual é a ligação entre igrejas tão diferentes para a obra de Deus hoje em dia? No que tange a posicionamento, interpretações bíblicas tão distintas por vezes. Vamos ter que buscar na história também isso, né? Vamos falar um pouquinho da história e depois eu termino respondendo a pergunta, pode ser? Pode ser. Quando a gente olha para o começo da igreja, quando a igreja foi estabelecida, né, lá no primeiro século, através dos apóstolos, depois da geração, né, posterior, até o quarto, quinto século, nós vemos só uma igreja, né? O que a gente chama lá na história de igreja católica, né? Porque igreja católica, o termo católico significa universal. Só existia uma igreja, não existiam outras. Sim. E depois o tempo, os impérios, aí como eu disse, a igreja virou império, aí apareceu o império, o Sacro Império Germânico, que é uma outra vertente da igreja, depois aparece não sei o quê. Aí lá, depois a gente vem Reforma Protestante, aí começam a aparecer as vertentes, igreja anglicana, igreja não sei o quê, tarará. Isso vai se separando ao longo da história. Eu usaria, então, né, nesse processo de separação da igreja, nós temos alguns problemas. Por exemplo, quando a gente fala de reforma protestante, o entendimento que eu tenho que ter era sobre a intenção de Lutero, né? Lutero e os outros reformadores, né? A reforma de verdade não foi uma reforma. Ele queria uma reforma, mas ele não conseguiu uma reforma, ele teve uma divisão. Sim. Né? A reforma era, vamos reformar a igreja católica, porque ele de fato, ele mostrava amor pela igreja que ele servia. Se vê, porque se o cara propõe uma reforma, é porque ele ama o lugar. Senão a gente demole, né, rebenta com tudo ou faz um novo. A proposta dele era uma reforma. A reforma não acontece, então acontece uma divisão e a igreja se divide nas duas principais vertentes, que é a igreja católica romana e a igreja protestante, né?
a fundamentação para mim, como é que eu posso ligar hoje, no século XXI, as diversas igrejas e tarará, tarará, tarará? Eu vou usar uma resposta minha e uma resposta de alguém extremamente influente hoje no século XXI, que é o pastor Hernandes Dias Lopes, né? E ele tem um ponto que diverge severamente de outras pessoas por causa da doutrina calvinista da igreja presbiteriana, né? Mas o primeiro ponto, a igreja precisa estar... As igrejas que estão fundamentadas em Mateus 16, do 16 ao 18, que é a revelação para Pedro sobre a pedra fundamental da igreja, né, sobre a base, congregam de alguma forma. Ela pode não ser... Pode ser igreja batista, pode ser igreja presbiteriana, pode ser a igreja pentecostal do não sei o quê, pode ter o nome que tiver. Se ela está baseada numa mesma verdade de Mateus 16, e qual é essa verdade? Que Cristo é o Filho do Deus vivo, Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, essa base sólida de que que Jesus é o Cristo e é Filho de Deus, isso é uma base. Daí ele diz assim, então, ele continua dizendo, sobre esta pedra, sobre esta verdade, eu vou edificar a minha igreja. Se essas igrejas estão compartilhando dessa base, eu já consigo ligar elas, não tem problema nenhum. Aqui é um ponto fundamental, e aí eu de novo, né, que talvez você esteja nos assistindo, eu falo isso com muito carinho e falo isso de forma teológica, né? Aqui está o principal ponto que diverge a doutrina protestante da doutrina católica, né? Essa pedra para a igreja católica é Pedro. Pedro é essa verdade fundamental, e a igreja está fundamentada sobre a pessoa de Pedro. Isso é uma divergência, então, isso é uma divergência teológica e histórica. Não estou falando mal dos católicos. Divergência. Se as igrejas estão fundamentadas nessa verdade que eu estou falando aqui, nós vamos ter que comungar. Pode ser a igreja A, a igreja B, a igreja C. Se nós estamos fundamentados nessa verdade, vamos embora. Aí a gente vai ter diversos outros pontos aqui a discordar, né? Aí eu vou citar o que o Hernandes fala. O Hernandes aí, dentro da doutrina calvinista, né, ele traz a ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre, tarará, e daí a galera diz que vai perder a salvação. E isso é um ponto extremamente polêmico e isso tem 500 anos de discussão, né? Não é nós que vamos discutir aqui em 5 minutos de podcast, vamos resolver o problema que a galera está discutindo em 500 anos. Não dá. E aí, ele diz, o que ele vai falar? Ele diz assim, cara, eu consigo crer e comungar com meu irmão que diz que é possível perder a salvação, sem problema nenhum, desde que ele esteja trazendo junto com a salvação o processo de santificação. Ele não está usando nenhuma teologia nem outra de forma irresponsável. Quais são os pontos, então, que ligam a nossa teologia? E é isso que é importante a gente ver, para a gente não ficar se degladiando. Então, o irmão da igreja presbiteriana, o irmão da igreja reformada, não sei o quê, e o irmão da igreja pentecostal lá do Guspe Santo, cara, um perde a salvação, o outro diz que não perde. Os dois estão falando com responsabilidade sobre santificação, tá tudo certo. Por quê? O cara que diz que não perde a salvação precisa levar a santificação de forma progressiva para não perder a salvação, para não abortar o processo de salvação. E o cara que é salvo uma vez salvo, salvo para sempre, ele não pode usar isso como desculpa para pecar. Ele precisa se comportar à altura de quem está salvo. E quem está salvo não peca, né? Não vive em pecado, porque morreu. Então, a mesma coisa, vamos pegar, o irmão é pré-tribulacionista, o outro é meso-tribulacionista e o outro é pós-tribulacionista. Qual é o ponto em comum dos três? Jesus vai voltar. É o básico. E se eu não estiver preparado, se eu não estiver pronto, se eu não estiver em processo de santificação, ele pode voltar antes, durante e depois eu vou ficar igual. Então, cara, como é que a gente liga essas igrejas? Pelo ponto fundamental, pela missão. A missão é maior que a teologia. Nós temos uma missão, alcançar o perdido. E essa missão é da Igreja Batista da Lagoinha, é da Igreja Batista Reformada, é da Igreja Batista Tradicional, é da Igreja Pentecostal não sei o quê, da Igreja Universal, da Igreja da Graça. É uma missão, alcançar o perdido. Então, se a gente olhar para a missão,
e menos para teologia é mais importante. Certa vez um professor meu disse assim, ó. Ele disse assim, cara, o único teólogo que tem resposta para tudo é o teólogo que está iniciando a sua carreira. O cara que está começando a vida de teólogo, esse cara tem resposta para tudo. Ou seja, né, quanto mais eu estudo, mais dúvidas eu tenho. Isso. É mais fácil o teólogo mais velho. Ele vai ter resposta que ele já estudou bastante, mas ele vai ter muito mais dúvida do que eu que estou começando, né? Então, cara, a gente quer teologia. Cara, eu estudo teologia porque eu amo a igreja local. Porque eu quero facilitar a vida da igreja local. A missão, para mim, é maior que a teologia. Eu posso conviver com o irmão que pensa diferente de mim, porque a nossa missão é uma: santificar e alcançar pessoas com o evangelho. E tá tudo certo. Vamos embora. Vamos caminhar junto. Porque um dia, se a gente crer na mesma coisa, a gente vai estar no mesmo céu. E em algum momento lá a gente vai descobrir se quem estava certo e quem estava errado. Até lá, e vamos. A gente percebe no decorrer da história da igreja ali que vários nomes vieram, acabam ganhando destaques, assim, né? Vários nomes vêm. Como é que funciona esse processo? Assim, eu não sei se a gente pode usar o termo certo, a passagem de bastão de cada um desses homens na história, meu pastor. Sem dúvida, sem dúvida. Tem uma frase, uma definição, né? Até uso no começo da matéria, que essa definição ela não é minha e eu não vou saber atribuir, né, de quem é essa definição. Talvez se você souber aqui, por favor, poste nos comentários, mas de novo, o crédito não é meu. E essa definição que eu uso é que a igreja é uma corrida de bastões, em que uma geração está preparando a outra, e ao final dessa corrida a gente entrega o bastão ao organizador da corrida, né? O fundamento da igreja, que é Cristo. Em algum momento a gente vai entregar a igreja para ele. Acabou, não é mais responsabilidade minha como pastor, agora é do Senhor, né? Porque um dos maiores desafios, eu acho, que da igreja é formar uma liderança saudável para continuar o trabalho que vem sendo exercido. É dar continuidade a tudo que está acontecendo. Então, e uma coisa que eu costumo dizer é que nós não estamos preparando a igreja de amanhã, do próximo culto. A gente está preparando, cara, quem dera eu pudesse participar do aniversário de 100 anos de Lagoinha, Porto Alegre Capital, que é a nossa igreja local aqui. Eu talvez não consiga isso, né? Talvez não, eu não consigo isso. Se Jesus não voltar antes, a gente vai chegar até os 100 anos. Eu estaria com 130 anos. É bem possível que eu não possa fazer isso. Mas saber que nós estamos preparando uma igreja para esse aniversário de 100 anos. Eu preciso preparar a gente para assumir o bastão e continuar essa corrida. É necessário. A história da igreja fala sobre isso. É uma geração preparando a outra, uma geração preparando a outra, uma geração preparando a outra. Extremamente necessário. Uau. Assumir a nossa responsabilidade. Eu resumo tudo isso aí nisso aí. O crente, ele acha que ele não tem responsabilidade. Acha que ele não tem responsabilidade. E a gente precisa assumir a nossa responsabilidade. Acho que cada um precisa entender a responsabilidade que tem. A igreja precisa ser feita com muita responsabilidade. Não é de qualquer jeito que a gente faz, né? Cara, a galera assumiu uma responsabilidade gigante, né? A gente olha pro primeiro século da igreja, os mártires da igreja, o primeiro mártir ali que inaugura esse movimento, né? Estevão, em Atos capítulo 7. Pode mais. O cara tá entregando a vida dele pelo discurso que ele tá defendendo. Ele faz um discurso, um dos mais lindos da Bíblia, discorrendo, traz um panorama bíblico num discurso de poucas linhas. E depois desse discurso, ele morre por causa do discurso dele, defendendo que toda a Bíblia está falando a respeito de Jesus. E ele é morto por isso. E olha que lindo, né? A visão que Estevão tem ao ser morto. Em vários contextos bíblicos, nós vemos Jesus, ou o Filho do Homem, como trata no Antigo Testamento, assentado à direita do Pai. E quando Estevão sofre o martírio, a Bíblia diz que ele tem uma visão, e o Filho do Homem, ou seja, Jesus, está de pé à direita de Deus. Jesus está de pé, assistindo alguém que está morrendo por aquilo que acredita.
a defesa do evangelho, a disposição em entregar a vida pelo evangelho, faz com que o céu preste atenção. Faz com que o céu se levante. É uma necessidade de entregar a vida pelo evangelho. É muito maior do que É a gente muito pensa. forte. Cara. É muito maior, é muito maior. Então, respira fundo. Estamos aí se encaminhando, então, aos minutos finais desse Carisma Podcast. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, deixe seus comentários, compartilha, ok? Faça isso para abençoar a vida de outras pessoas no nome de Jesus. E estamos aqui, então, se encaminhando para o final. E eu queria pedir para deixar os suas considerações finais. Otávio, meu mano, você como aluno, como ex-aluno formado já, o que tu achou de tudo que tu ouviu? O que tu achou dessa matéria? Me diz aí. Olha, eu sou meio... Como é que eu posso dizer? Sou meio suspeito para falar, porque eu gosto muito de história da igreja. Eu tive contato com a minha mãe, que ela é formada em história, e eu ajudava muito ela na faculdade, assim, com os trabalhos dela. Então, eu passei a gostar muito desse campo. E eu gosto muito. É uma aula que eu agora, enquanto formado, Voltou, né? Eu voltei. Eu voltei para assistir as aulas. Para mim foi algo muito esclarecedor, sabe? E me ajudou muito a enxergar o evangelho da perspectiva certa. Porque para mim era muito fácil eu cair no conto de que eu só posso viver a vontade de Deus, o propósito de Deus, mediante não ter dificuldade alguma na minha vida. Então, durante muito tempo eu vivi uma mentira. E foi através de estudando a história da igreja, no Carisma, e em casa, vendo os relatos antigos, Estevão e todos os mártires que estiveram ali no primeiro e segundo século e tal da igreja, que eram pessoas que, não, tá, eu vou ser martirizada. Cara, glória a Deus. Eu vou padecer pelo evangelho. Eles encontravam honra nisso. Era honroso. Eles não buscavam algo aqui. Eles não buscavam algo na terra como uma recompensa. Para eles era um maior símbolo de ser honrado diante do evangelho, era ser martirizado. Eles entendiam que o nome de Deus estava sendo anunciado, Cristo estava sendo anunciado pelo martírio que eles sofriam. Então, a história da igreja me fez abrir esses olhos de que, cara, o evangelho tem que ser levado muito a sério. E a nossa vida tem que ser colocada nisso. A gente, de forma verdadeira, tem que, a minha vida é o evangelho. Glória a Deus. A minha vida é o evangelho. E se for preciso, a minha vida será entregue. Glória a Deus. E a recompensa não está aqui. A recompensa está no céu. Aleluia. Aleluia. Uma semente para nascer precisa morrer. Exatamente. Então, a gente fica até sem respiração, gente. Só... nossa, top demais. Meu pastor, suas considerações finais em nome de Jesus, por gentileza. Eu quero encerrar com uma frase que eu ouvi num debate através do pastor César Cavalcante. Excelente. E ele diz que uma pessoa que tem a mentira como verdade, e usa daquela mentira como uma verdade na sua vida, ela está verdadeiramente enganada. Verdadeiramente enganada. Que o que liberta de fato é o conhecimento a respeito da verdade, né? E às vezes eu transformo mentiras em verdades para mim. E no século XXI, na igreja do século XXI, eu vejo inúmeras pessoas verdadeiramente enganadas com o que é o evangelho. Elas têm um coração puro, elas têm um coração incrível e elas realmente querem servir a Cristo, mas estão verdadeiramente enganadas. E eu deixaria então, além das considerações, um alerta.
Veja se aquilo que você está vivendo, ou daquilo que você está sendo instruído a viver, faz sentido com aquilo que você lê nas páginas da Bíblia. Eu te incentivo, irmão, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Não se contente com aquilo que vem do altar. Não se contente. Você não come uma vez por semana. De repente você saia para comer uma vez por semana, que é o caso de ir para a igreja e ouvir uma pregação. Tudo bem. Mas você precisa se alimentar diariamente das Escrituras. As Escrituras são a fonte de todo o poder. Não é a minha interpretação, não é a interpretação do Otávio, não é do pastor, não é do seu pastor. Não é a interpretação. São as Escrituras. Né? Atos fala sobre os irmãos de Bereia, os irmãos bereanos, que enquanto os apóstolos pregavam, eles pegavam a Escritura e conferiam se de fato aquilo era como eles estavam pregando. Faça isso. Porque tem muita gente com coração puro, tem muita gente com coração maravilhoso sendo enganada por pessoas de má índole. E essas pessoas, elas não fazem parte da igreja. Essas pessoas que estão te enganando não fazem parte da igreja. Ao longo da história, muitas pessoas se diziam igreja e não são. Então, faça parte da igreja de Cristo, leia a Bíblia de verdade. E se não existe fundamentação naquilo que você está ouvindo, é hora de você pensar seriamente em procurar uma igreja bíblica. Bíblica. Não é igreja A, não é igreja B, não é igreja C. Uma igreja que esteja fundamentada na verdade bíblica. Cuidado. E você só vai conhecer o verdadeiro evangelho quando você se aprofundar na Escritura e quando você lê. E aí você então vai poder fazer parte da verdadeira igreja de Cristo. Aleluia. Amém. As suas considerações finais. Então, estou muito feliz de estar aqui. Aleluia, você já sabe disso. Então, queridos, fica com a gente. Continue aí acompanhando os vídeos, sendo edificados. Glória a Deus. E eu gosto muito de pensar numa questão quando fala de história da igreja. Eu gosto de pensar em qual a minha colaboração para o que Deus está escrevendo. Gosto de pensar muito nisso. Tipo, cara, eu preciso deixar alguma coisa para a igreja. Eu gosto muito de pensar nisso, cara. Eu preciso deixar alguma coisa para a igreja. Eu não quero passar despercebido nessa história, no que Deus está fazendo. Sabe, assim, muitos a gente vai lendo as páginas da Bíblia ou os livros que vai contar a história dos mártires do 1º, 2º, 3º século e assim para frente. Cara, todos eles deixaram uma marca na igreja. E uma oração que eu tenho feito já há alguns anos atrás, na verdade, desde que eu comecei a fazer o carisma, eu comecei a fazer uma oração que era assim: Deus, eu quero deixar a minha marca na história da igreja. Eu quero deixar alguma coisa para a igreja. Eu preciso deixar alguma coisa para a igreja, sabe? Alguma coisa que depois dali, que nem o pastor Anderson falou, daqui a 130 anos, talvez ele já não esteja aqui. Mas a nossa igreja local vai estar fazendo 100 anos. O que ele deixou? É isso que eu penso. Cara, o que eu posso deixar para a minha comunidade? O que eu posso deixar para a igreja? Assim, que marca que eu posso deixar registrado ali da minha colaboração e da minha participação no que Deus está fazendo naquele lugar onde eu fui plantado ali? Sabe? Então essa é as minhas considerações finais, é tentar despertar em você esse desejo de deixar uma marca na história da tua comunidade cristã, de deixar uma marca na história da igreja, para que outros sejam edificados depois, para que outros sejam moldados, enfim, e venham ser aperfeiçoados no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então terminamos esse podcast, como sempre, pedindo aquela oração, e hoje o nosso professor, convidando o nosso amado pastor Anderson, pedimos que o Senhor possa orar e abençoar nossa vida no nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, fazendo o teu nome conhecido através dessas plataformas de podcast. E pedimos que o Senhor conduza e sopre esse podcast àqueles que necessitam ouvir essa palavra. Verdade. No nome de Jesus, nos dá a graça, de fato, de pertencer à tua igreja de forma bíblica e nos dá a coragem de enfrentar qualquer situação que seja necessária pelo Evangelho. Nós colocamos a nossa vida à tua disposição.
E a única coisa que nos interessa é ter a nossa vida como uma oferta agradável ao Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de todos que estão aqui, da Soul Produções, do Carisma, espalhado pelos vários lugares do mundo, de todos os alunos. O Senhor conscientize cada um deles para aquilo que eles estão vivendo nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Muito obrigado por assistir ou ouvir mais um Carisma Podcast. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, em nome de Jesus.